Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Hoje nós, infelizmente, vamos falar da eliminação até que trágica do Inter de Santa Maria na divisão de acesso deste ano. Será mais uma vez se aventurando na selva do Rio Grande do Sul. Vamos falar disso, vamos falar de Grêmio, que olha só, saiu do Z4 do Brasileirão. E também vamos falar sobre a situação do Internacional e o que está acontecendo nesse clube. Mas antes, vou apresentar meus queridos amigos e colegas Lucas Sena e Antônio Oliveira. E aí, Pedro, e aí, Antônio. Um olá a todos aqueles que estão nos ouvindo. Cara, uma semana muito triste para Santa Maria, futebolisticamente falando. Estivemos tão perto da glória, mas não alcançamos. Mas águas calmas estão por vir por aí. O Inter de Santa Maria tem tomado boas decisões pós-eliminação e o Grêmio tem melhorado também. Então, tempos de águas calmas estão vindo. Olá, Pedro, Lucas, todos que acompanham o nosso programa. Cara, que semaninha, hein? Como, assim, ó, que momento pra gostar de vermelho e branco no Rio Grande do Sul, né, cara? Que momento, assim, a gente brincava, né? O Inter não tá bem e nem tem perspectiva de estar bem esse ano, então o que me, de certa forma, como é que eu posso dizer? O que me consolava era o Inter de Santa Maria, que vinha muito bem, e agora não temos nem isso mais, então assim, tempos difíceis para quem gosta de vermelho e branco no Rio Grande do Sul. Nesta próxima quase uma hora de papo, Ademir Lima estará nos acompanhando na técnica. Você assiste aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, e no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Nosso Instagram e o nosso TikTok também, @hattrickoficial. Eu falo sorrindo porque eu já tive muito tempo para pensar nisso, mas é possível que o meu espírito de torcedor alvirrubro retorne aos poucos neste programa. Um resumo. Inter de Santa Maria foi eliminado da divisão de acesso para o Pelotas por 2-1 no estádio Presidente Vargas. A tragédia maior para mim. Mais de 6.000 torcedores acompanharam a derrocada do alvirrubro, fora os, centenas de apoiadores que ficaram do lado de fora fazendo festa. Agora são 14 anos longe da primeira divisão e, consequentemente, mais um ano na Série A2. Para vocês, por onde passa a eliminação do Inter de Santa Maria no último domingo? Eu acho que existem dois pontos. O primeiro deles é a gente analisar o que realmente aconteceu e pegar o ponto mais recente, o jogo contra o Pelotas. Eu acho que o Inter de Santa Maria não avançou pelo Pelotas, porque esteve mais nervoso dentro de campo que o Pelotas. Daí a gente vai talvez debater assim, mas será a torcida que motivou demais e os jogadores não entenderam? Será que foi a soberba? Cara, eu acho assim, a torcida fez o papel dela, tá certa. Talvez os jogadores não tenham absorvido isso da forma correta, não sei. Não acho que teve soberba, eu acho que o que teve foi fatos, né? E principalmente a gente da imprensa tem que falar. Antes de um jogo, a gente projeta o jogo baseado em dados, em estatísticas, no que a gente vê dentro de campo, que a gente via no Inter de Santa Maria melhor, então natural colocá-lo como favorito. A questão é, ao meu ver, nervosismo total. Nervosismo desde o início, a gente não viu um time jogando como joga. No jogo contra o Veranópolis, por exemplo, né, que foi a última amostragem que a gente viu dentro de casa, o início de jogo ele é avassalador. É o time indo pra cima, é tentando jogada pelo lado, é chutando em gol, é cabeceando, chega um gol, depois beleza, baixa as linhas, mas assim, consegue, mostra isso. Eu não vi isso nesse jogo. Mas, cara, assim, é muito difícil a gente voltar atrás e falar assim, se tivesse feito isso, seria diferente. Mas se tivesse vencido o Pelotas, pegava o Passo Fundo na decisão do acesso. Pegava o Passo Fundo, o jogo Aimoré e Lajadense começou a acontecer depois dos gols do Pelotas, então assim, talvez o empate amigo, claro, falando talvez, né, pode ser que tivesse uma vitória ali, mas poderia ter ido para um caminho mais fácil, não teria feito uma viagem extremamente desgastante a Veranópolis, né, teria feito uma viagem a Frederico Westphalen, que é muito mais tranquila, pegado, um time muito mais fácil de jogar, e aí na semifinal jogaria com o Passo Fundo, que, assim, com todo respeito, é inferior ao Inter de Santa Maria. Perdeu para um time que o Inter de Santa Maria fez 3-0, né? Então eu acho que fica essa lamentação, mas a gente não sabe como seria também numa dessas, poderia perder.
Eu acho que nesse momento é muito difícil a gente começar, né, o caça às bruxas do que deu errado, do que... Enfim, eu acho que tem alguns fatores dentro do campo que deram errado. Eu acho que o fator nervosismo, como disse o Antônio, pesou muito, porque aqueles caras que estão lá dentro não estão jogando só por eles, estão jogando com 13 anos nas costas, e os 6 mil torcedores que estão nas arquibancadas querem que esse tabu de 13 anos se exploda, vá embora, mas aqueles caras que estão dentro de campo jogam com essa pressão. Tem alguns pontos, eu concordo também quando o Antônio diz que foi uma escolha, porque o Inter de Santa Maria tinha o jogo, tinha a classificação em primeiro na mão, tinha o caminho, entre aspas, mais fácil da chave, mas é bem o que ele disse também, a gente não viu o Inter de Santa Maria que a gente estava acostumado a ver diante do Pelotas. Tá certo, é um jogo de semifinal, é um jogo complexo, nervoso, difícil, guerreado, mas faltou esse atacar a mais. E quando eu digo esse atacar a mais, eu não digo mandar o time inteiro para frente, eu digo atacar coordenadamente. Quando a gente viu esse time atacando, jogando bem contra o Veranópolis, tinha só 2 atacantes em campo, mas tinha um meio-campo muito pressionante, que roubava a bola e ia para cima junto. Alguns detalhes, dentro do campo a gente teve falhas, é bem verdade, mas como eu disse, eu acredito que não seja a hora de caçar as bruxas e ir atrás. O planejamento foi bem feito, o único detalhe foi o escorregão na última rodada. Cara, eu confesso que é inacreditável que a gente não tá aqui para comemorar o acesso. Eu confesso que, óbvio que como na parte profissional a gente sempre se prepara para tudo, mas pessoalmente é muito estranho. É uma coisa que eu achei que a gente não ia estar vivendo. Eu pensei muito sobre isso. Domingo eu tive outros compromissos depois do jogo, então eu acabei não tendo muito tempo para refletir, mas a segunda-feira foi de muita reflexão ao longo do dia. Às vezes eu parava e pensava. Sempre que eu entrava numa rede social, por exemplo, eu via algo sobre o Pelotas. E eu pensava, nossa senhora, o Inter de Santa Maria não vai ter que jogar mais uma divisão de acesso. Eu tenho 2 perguntas em uma sobre o jogo. A primeira, a gente viu que o gramado do estádio Presidente Vargas estava bem embarrado, porque, enfim, choveu, no sábado choveu até granizo, não sei de que forma se isso atrapalha mais ou não, mas vocês acham que, apesar disso ter atrapalhado o Pelotas também, isso atrapalhou o Inter por conta do próprio estilo de jogo? E outra, vocês teriam feito algo de diferente? Óbvio que, assim, óbvio tem a pressão e tudo, mas vendo agora, poderia ter sido feito algo de diferente no sentido... A gente falou bastante sobre o Wilson Júnior ter entrado logo no segundo tempo. O Wilson Júnior que há algumas partidas não tinha jogado, e enfim, toda a questão do banco. E no final do tempo talvez não ter se livrado de um zagueiro, até por conta dos erros que aconteceram, porque os 2 gols que o Inter de Santa Maria levou tiveram relação com os zagueiros. No primeiro gol, o Jean Pablo, ele comete um pênalti, ele atrapalha uma jogada ali dentro da área do Inter de Santa Maria, e o árbitro Rafael Klein marca o pênalti. No segundo, Rodrigo Augusto, o zagueiro que jogou todas as partidas da divisão de acesso pelo Inter, e o goleiro Rafael Copete se atrapalham. O centroavante do Pelotas, que eu não me lembro, acredito, Varley, ele se aproveita e marca o segundo gol. Bom, vocês teriam feito, recapitulando, o gramado atrapalhou o Inter mais que o Pelotas. Segundo, vocês teriam feito algo diferente, Lucas, por favor? Sim, atrapalha mais o Inter que o Pelotas, porque o Inter tem esse sistema de toque de bola e é um time mais qualificado do elenco que o Pelotas. O Pelotas veio para guerrear e o campo, de certa forma, ajuda, mas prejudica os dois. E, obviamente, não passa pelo gramado a não classificação do Inter de Santa Maria. E, como comentei no intervalo, digo e afirmo aqui que eu não tiraria o Fabrício Lusa para colocar o Wilson Júnior, não aos 45 do primeiro tempo. Porque eu defendo a minha tese que um jogo eliminatório desses, você não precisa vencê-lo, mas você não pode perdê-lo. E jogar dentro de casa, depois de tomar um gol, menos de 45 minutos é muito, muito pouco tempo para reverter essa situação. Então, não é hora para se arriscar alguma coisa. Eu não digo porque o Wilson Júnior estava fora de forma no sentido, eu digo, fora de ritmo, estava lesionado há um tempo, mas porque tirar o Fabrício Lusa quebrava o sistema que estava dando muito certo.
Os 4 meio-campistas, 3 volantes, fechavam muito bem, protegiam muito bem a zaga. No gol, toque de mão do Jean Pablo, a gente vê o Misael tendo que atacar o meio de campo para tentar desarmar uma bola. Sai uma tabela para a esquerda, acaba tendo a finalização e toca na mão do Jean Pablo. Esse é o ponto que eu defendo. Não que o Wilson Júnior estivesse fora de ritmo, mas o sistema estava muito bem encaixado com o Fabrício Luza. Correu um risco e acabou custando caro. Eu acho que o gramado ele impacta, sim. Mas eu não acho, é como o Lucas falou, não dá pra colocar a culpa nisso, porque, cara, um dos argumentos que a gente usava antes do jogo era o Inter de Santa Maria jogou aqui com um gramado pior, repito, em condições piores, e goleou o Futebol com Vida. Ah, mas o Futebol com Vida é fraco. Goleou o Monson, time que subiu. Então, assim, era pra ter jogado bem. Ah, mas o gramado... Cara, mas jogaram bem com gramado assim, com gramados piores, e conseguiram fazer um jogo melhor, né? Então... Eu acho que não dá pra se apegar muito no gramado. Eu entendo isso de, o time toca a bola melhor. Pô, é fato que numa grama mais adequada o time consegue jogar melhor. E o time do Inter de Santa Maria é um time de mais técnica com um toque de bola. Mas, assim, vamos ser sinceros. Em algum momento do ano eles jogaram num gramado extremamente adequado? Acho que não. Por quê? Porque a temporada já começa com um gramado assim, aquém do que a gente imaginava. Quando o time começa a engrenar... O gramado aqui, pelo menos no estádio Presidente Vargas, já estava bem pior. Não esteve, né? Enfim, tiveram jogos que estavam melhor do que na última partida, mas estava bem pior. E quanto às mudanças, cara, eu acho assim, quando o Wilson Júnior aparece ali para entrar, eu entendi o que o Daniel queria. O Lucas falou, né? Não acho uma ideia correta, enfim. Eu não discordava e não concordava. Eu só entendi. Eu entendi o que o Daniel quer. E ele falou na entrevista depois até, né? Quero dar mais volume no ataque. Só que o baque foi muito grande no início, cara. Porque é 6 minutos de segundo tempo e o Inter sofre pênalti ali, e aí comete pênalti, e aí aquilo vem banho d'água fria, é no lado direito, que é o lado onde o Fabrício Luza faz uma recomposição ali para ajudar na marcação. Então talvez com ele em campo isso não tivesse acontecido. E o Wilson Júnior não voltou bem, né? Não voltou, enfim, é um jogador que... Mais uma vez ele demonstra que ele tem muita habilidade, muita qualidade, só que na hora da tomada da decisão final ele peca. Então ele dribla 3 perfeitamente e na hora de cruzar ele cruza fraco. Ele cruza sem precisão. Ele, ao invés de chutar, tenta outro drible e perde a bola. Ficou claro. Eu, por exemplo, assim, olhando agora, no jogo, colocaria ele. Enfim, era um jogador que poderia dar, não nesse momento, depois, mas colocaria ele. Mas olhando agora, eu acho que talvez o Pepeto teria rendido melhor. Claro, não no intervalo, mas depois, assim. Prefere o Pepeto ao Wilson Júnior. Naquele jogo, sim, o Pepeto entrou bem. E talvez se tivesse entrado antes, poderia ter colaborado. A gente viu 2 jogadores, assim, chaves do Inter nessa reta final serem substituídos. Por exemplo, o Tairone, ele fez a falta, ele foi advertido com o cartão vermelho no jogo de ida. Não poderia jogar, entrou Jean Pablo. A gente ficou sabendo também que o Alan Christian, que é o volante que estava jogando bastante pelo Inter de Santa Maria. Também ele teve alguns problemas durante a semana. Quem entrou no lugar dele, eu não lembro. Matheus Santana. Matheus Santana, que diz que o Alan Christian não treinou direito durante a semana. Isso, perfeito. Vocês acham que isso, de alguma forma, teve relação com o resultado? Ou não passa por aí? Cara, eu acho que talvez. Porque, assim, são bons jogadores. E a gente falava isso antes, né? O time tem reposições à altura, tem 2 times, aquela velha história que a gente sempre falava. E o Jean Pablo, ele é muito bom. O Matheus Santana, ele é muito bom, para nível de divisão de acesso. E são jogadores que ano passado foram titulares e foram destaques do time. Né? Só que esse ano, como chegaram depois, perderam a parte inicial e enfim viraram reserva. Eu acho que o fato do Jean Pablo ter atuado pouco afeta no ritmo dele. Né? E o Tairone é um cara que estava jogando todos os jogos, estava ali toda hora, todo momento, com ritmo, com entrosamento com o Rodrigo Augusto, com entrosamento com o Copete, com os laterais. Óbvio que isso impacta. Não estou dizendo aqui que a culpa foi isso, mas impacta, sabe? E o Matheus Santana da mesma forma. Eu acho que menos que o Tairone, porque o Matheus Santana jogou mais que o Jean Pablo, teve um determinado momento ali, acho que 2 jogos que foi titular, é uma função que... Enfim, tem outras pessoas ali do lado para ajudar também. Mas o Alan Christian faz falta, porque era um jogador que ajudava muito no ataque. Fez gols, deu passe e ajudava nessa construção. Talvez o Alan Christian tenha feito falta nessa parte, da construção da jogada. Porque, como a gente falou, a gente não viu o Inter criando muitas jogadas.
talvez porque não tenha tido esse cara aí do passe ali como segundo volante, né? Eu concordo nesse aspecto também. O Tyrone, no meu ver, é quem mais teve a falta sentido, mas pelo entrosamento com os outros jogadores. E é a grande falta, porque a qualidade dos reservas veio e tá tudo bem, o time tem 2 times, mas o entrosamento de quem jogou o campeonato inteiro e quem tá jogando o ano inteiro lado a lado dos outros é algo que muda realmente durante o jogo. Quanto ao Alan Christian, eu acho que faltou isso no jogo também. O Matheus Santana não teve essa capacidade que o Alan Christian tem de quebrar uma linha. O cara que com um toque na bola tira um volante, quebra uma linha e ganha espaço no campo. Faltou um pouco disso do Matheus Santana, mas é uma qualidade, é uma polivalência do Alan Christian que realmente não tem como exigir de qualquer um. Apesar de ele estar sem ritmo, talvez fosse o caso de dar uma testada nele, porque ele realmente foi muito fundamental quando o Inter de Santa Maria teve a crescente no campeonato. Então, do meio pra frente, sim, se sentiu mais a falta do Alan Christian, mas no entrosamento, com certeza quem mais teve a falta sentida foi o Tyrone. Mas, repito, a eliminação não passa por isso. Além disso, o torcedor alvirrubro terá que esperar até 2025 para ver o Inter de Santa Maria de volta aos gramados. Isto é, pois o clube desistiu da Copa FGF para guardar os investimentos para a divisão de acesso de 2025. O valor gasto na montagem do elenco, assim como a saída de jogadores, a manutenção de outros, a chegada de outros, a folha salarial e assistências aos jogadores, como, enfim, alimentação, hospedagem em hotéis, essas coisas, giraria em torno de R$800 mil. A multa pela desistência não chega perto desse valor. A informação disso tudo que eu falei é do repórter Gilson Alves, do Diário de Santa Maria. A decisão foi tomada na terça-feira, 2 dias após a eliminação, mas ainda não há nenhuma manifestação direta do clube. O clube não anunciou nas redes sociais nem nada, mas enfim, o Gilson acerta tudo, a gente sabe que vai ser isso aí mesmo. A comissão técnica já se despediu. Daniel Franco e o Marcelo Cupini, o auxiliar, já se despediram do Inter de Santa Maria nas redes sociais. Para ti, Lucas, e depois Antônio, teria algum clima para a disputa dessa copinha? Essa decisão é correta? Vale destacar que essa eliminação desse ano tem um peso bem maior do que nos últimos anos, pelo menos desde 2018, porque, né, o Inter de Santa Maria não chegava ao mata-mata, consequentemente não chegava à disputa final pela vaga à primeira divisão. Nesse ano chegou um elenco o maior em investimento da divisão de acesso. Enfim, decisão correta? Decisão correta, mas não pelo clima. É claro que não tem clima. Eu concordo contigo quando diz que é, sei lá, o maior anticlímax desde que o Inter de Santa Maria chegou na divisão de acesso. Porque mesmo em 2018, o Inter de Santa Maria não era favorito contra o Pelotas. Esse ano, muito pelo contrário, jogava muito mais bola que o Pelotas. E, enfim, eliminado da mesma forma. O ponto é, financeiramente é uma decisão acertada. E pensando no grande objetivo do Inter de Santa Maria, que é voltar à primeira divisão. Então não tem por que torrar esse dinheiro numa competição que não tem a devida importância para o Inter de Santa Maria, sabendo que ano que vem vai ter que diminuir a folha salarial para se manter em dia com os custos desse ano. Então, economiza esse dinheiro, faz um time competitivo ano que vem e reinicia esse ciclo em busca do objetivo principal, que é voltar à elite do futebol gaúcho. Eu concordo com o Lucas, acho que acertam na decisão. É um baque, enfim, ninguém, né, o torcedor não esperava, mas se a gente analisa os pontos é super compreensível. E, enfim, nas outras temporadas, né, o time não classificava para a divisão de acesso, então o time ficava ali talvez um mês, algumas semanas, com aquela sensação de que, tipo assim, terminamos a divisão de acesso, mas agora nós vamos nos preparar para a Copinha, porque é a próxima competição. Dessa vez não, dessa vez é o seguinte, terminou a divisão de acesso aqui da pior forma possível, e daqui a uma semana tem que entrar em campo. Então, assim, pega todo mundo de surpresa, mas pela justificativa é o correto. Se querem ter um time competitivo no ano que vem, um time do mesmo nível deste ano, precisa ter dinheiro, precisa ter investimento. E aí é natural que, enfim, a diretoria tome essa decisão, porque a Copinha, cara, no fim das contas, o campeão ganha a vaga na Copa do Brasil e daí, como joga a primeira fase, ganha lá R$800 mil. Mas daí vai ganhar esses R$800 mil só no ano que vem, quando jogar. E outra, se não ganhar, não ganha nada. Nada. É literalmente uma competição que não é atrativa para os times.
Então, bom, não é atrativa, tanto que, enfim, tem 9 times agora, o menor número de times na história. Então, acho que acerta sim, e esperar para o ano que vem, para montagem de elenco, tentar manter alguns jogadores importantes, porque, como a gente falou, é um time que foi muito bem na temporada, então não dá para ter esse sentimento de terra arrasada, de que ninguém mais serve, não. Se de 2023 para 2024 ficaram alguns jogadores, e ali, ó, um número mais de 10 jogadores, dessa vez isso daí tem que se repetir, porque tem jogadores assim, ó, que são fundamentais e que, mantendo essa sequência, enfim, entrosamento, podem dar um acesso para o Inter de Santa Maria no ano que vem. Tentando entrar na mente do presidente Pedro Della Páscoa, eu imagino que ele pensava assim: o Inter, assim como todos, talvez, não todos, mas a grande maioria, o Inter de Santa Maria vai conseguir o acesso no final de julho, início de agosto vai jogar a Copa FGF com chances de garantir a vaga na Copa do Brasil, que não é uma coisa irreal, não era, no cenário subindo, enfim, porque realmente o time era bom, ia conseguir manter os jogadores, pelo menos a maior parte deles, cara, ia fazer bons enfrentamentos ali. Porque a gente vê que os clubes que jogam divisões nacionais, o Grêmio, o Inter, Juventude, Ipiranga, acho que o São José está numa situação complicada, provavelmente vai ser rebaixado para a Série D, mas enfim, eles provavelmente vão usar elencos alternativos, então seria uma boa chance. Passado tudo isso, não tem mais sentido, porque a vaga, o título ficou muito distante. E essa parte do dinheiro, né, por exemplo, se o Inter de Santa Maria garantisse a vaga na primeira divisão, cara, é garantido que no ano que vem tu recebe próximo de 1 milhão da TV. Então daria, por exemplo, para ele, vamos baixar um pouquinho de salário aqui, mas eu garanto o salário de vocês, e daí, enfim, até lá, aqui a gente joga a Copa FGF. E a maioria dos jogadores ia querer ficar, eu acho, pelo sentimento, pela chance de jogar e ganhar de novo. A gente falava, né? Poxa, imagina emendar as duas coisas. Uma dobradinha. O acesso e a Copa FGF. Cara, era super viável. Por quê? Inter e Grêmio jogam com o time sub-20, o Juventude também. O Ipiranga talvez seja o grande time ali para ganhar, mas não imagino que comece a Copa FGF com seus titulares, enfim. E aí, cara, é um jogo só. Numa dessas, por que não... Claro, o jogo de ida e volta, mas assim... Por que não ganhar num confronto? Ou até contra o São José, que não vive bom momento. Enfim, era o sonho, era o objetivo e era viável, né? Era viável isso. Agora não é mais. E, como eu falei, acho que é triste, dói, é um baque, mas pensando que o objetivo é o acesso, tá certo. Outra questão, o Inter de Santa Maria agora não está mais invicto em casa. Eu falo sorrindo, sofrendo. Mas tem mais essa questão que eu lembrei agora, eu acho que é interessante destacar. 15 jogos depois. 15 jogos depois. Bom, o Inter de Santa Maria ele havia sido alocado no grupo B da Copinha e enfrentaria na fase inicial São José de Porto Alegre, Aimoré de São Leopoldo, São Paulo de Rio Grande e o Grêmio. E agora o caminho está livre para o meu Ipiranga conquistar o título. Brincadeiras à parte. Mas é forte. Um time forte. Mas é que dos times fortes da competição é quem não tem essa vaga na Copa do Brasil. Mas é que depende... É verdade, tem essa questão, mas é que depende muito também de como o Ipiranga vai estar. Mas agora, com a vitória ontem de virada em cima do Náutico, tá quase encaminhada a vaga ali, a segunda fase da Série C. Então, tudo depende. Mas enfim, vocês vão acompanhar a Copinha de qualquer forma ou ali esporadicamente? Vou acompanhar pelo Flash Score. Eu vou acompanhar esporadicamente. Vou ser bem sincero, assim, eu acho que... Querendo ou não, perde o interesse para nós e vou mais assim distante. Claro, as fases finais a gente olha com mais afinco. Preço. Mas vou aí estar na torcida pelo Ipiranga de Erechim, em respeito ao meu amigo Pedro Pereira. Eu também. Muito pela obrigado. vaga na Copa do Brasil. E, enfim, todas as zebras que estiverem ali também sejam bem-vindas. São Paulo de Rio Grande resolver virar uma máquina também. Também é. Seremos. Bom, vamos falar um pouquinho de Grêmio agora. Após o empate em 2-2 com o Corinthians e uma vitória por 1-0 sobre o Vasco da Gama pelo Brasileirão, o Grêmio empatou em 0-0 com o Corinthians novamente pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No início do segundo tempo, um destaque. Ranielli deu uma entrada dura em Vila Sante. Dura. Difícil assim, até de olhar. Criminosa, não sei. Os caras não dão essa entrada nem no futebol da cadeia. Difícil assim, até de olhar. Digna de algemas nos braços. Eu achei até meio ruim que eles ficaram ali dando replay. Me lembrou muito aquele lance do Marcelo contra o Argentinos Júnior na Libertadores. Não precisava. Por sorte, a perna do Vila Sante não estava no chão. Mas enfim,
Foi expulso. Primeiro o árbitro ele ficou confuso ali, deu cartão amarelo, depois retirou o cartão amarelo e deu o cartão vermelho direto. O Grêmio teve mais de 40 minutos com vantagem numérica, até que Gustavo Nunes devolve, dá uma cotovelada no Pedro Henrique, ex-Inter, e também é expulso. As equipes voltam a jogar na quarta-feira que vem, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Lucas Sena, o nosso representante gremista, o que tu achou do desempenho do Grêmio? O Grêmio foi bem. Dentro da proposta, o Grêmio foi muito bem. Eu, por parte, concordo que o Grêmio tinha que ter ido mais para cima no segundo tempo, mas não era a proposta que o Grêmio estava disposto a fazer. O Grêmio queria sair vivo de São Paulo, não sofrer gols, quase sofreu, por, enfim, uma bobeada do Reinaldo e do Marquezinho também, por parte de sair muito tarde do gol. Mas, enfim, a proposta do Grêmio era se defender e sair nos contra-ataques. Ficou muito bem postado, como eu disse, desde da nova formação, com 3 zagueiros, 2 volantes e 2 alas, o Grêmio protege muito bem a intermediária, força os cruzamentos dos adversários, e aí o Rodrigo Eli e o Gemerson têm sido soberanos pelo alto, e tem sido a melhor forma do Grêmio se defender. O Grêmio diminuiu muito os gols sofridos, nos últimos 4 jogos só sofreu 2 contra o Corinthians, um golaço do Garro, que realmente defensável, e por um detalhe, aquela bola chegou na intermediária, o que o Grêmio tem tentado proteger, e aquele pênalti que, enfim, já passou, mas enfim, muito do discutível. Então a defesa do Grêmio melhorou muito nos últimos jogos nessa formação. O Grêmio se propôs a se defender ontem, se defendeu muito bem. A minha grande crítica do jogo é quando o Renato deixa de tirar o Soteldo para tirar o Cristaldo no segundo tempo, quando o Grêmio precisava de um criador. O Grêmio se mantém com 3 pontas em campo, Soteldo, Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, mais Arezzo. Era a hora de tirar o Soteldo e colocar o Arezzo em campo, e não Cristaldo para colocar o Arezzo. O Grêmio precisava de um 9, mas não podia abrir mão do criador. O Renato errou nessa, o Grêmio perdeu em criatividade na frente, até porque o Corinthians já não atacava mais e contra-atacava, então não fazia sentido ter 3 pontos em campo e não ter o criador. Esse é o grande ponto fraco do jogo, mas o Grêmio fez um bom jogo contra o Corinthians ontem. A proposta que se ofereceu conseguiu, saiu com o empate, se defendendo, tentando sair nos contra-ataques. Por um detalhe, não saiu com a vitória, mas por um detalhe também não saiu com a derrota. Esse ano vai acontecer novamente a história que se repete nos últimos 2 anos, pelo menos. O time do Grêmio não rende dentro de campo. Aí o Renato encontra um esquema onde ele coloca 5 defensores, 3 zagueiros e 2 alas. Consegue uma boa sequência de resultados, vira o mister porque arrumou o time, não sei o quê, e enfim, isso vai acontecer, podem escrever, já está acontecendo, porque o time do Grêmio começa a dar resultados assim. Brincadeiras à parte, é mérito dele também, né? Mérito dele de encontrar, claro, eu falo brincando assim porque ele acaba fazendo isso porque o Grêmio não tem um bom elenco, e o fato do Grêmio não ter um bom elenco também passa por ele. Mas ele acerta e o Grêmio começa a ter uma solidez defensiva muito grande. Eu acho que a grande virtude do Grêmio hoje é entender as limitações do seu elenco, como o Lucas falou, né? Poderia talvez ter ido mais ao ataque, poderia. Eu acho até que do que eu vi do jogo, o Grêmio foi melhor que o Corinthians, teve mais chances. Mas aí tu entra naquela ideia de que talvez indo mais ao ataque, o Corinthians tem espaço e aí perde o jogo numa bobeira. Então acho que o Grêmio fez certo. O Lucas falou ontem até comigo que um resultado bom lá seria, né, voltar vivo, voltar com empate seria bom, então é um ótimo resultado, né, pode decidir aí com o apoio da sua torcida, num jogo em que o Grêmio vai ditar talvez o ritmo do jogo. E ontem eu acho que assim, foi uma boa atuação, por pouco o Grêmio não sai com a vitória, né, o lance crucial ali no primeiro tempo, aquela defesa do Hugo Souza no rebote do Vila Sante. Teve outras chances também, teve o gol anulado, que enfim, como o Lucas falou, né, uma falha muito, muito bizarra da defesa, mas foi salvo ali pela questão da arbitragem. No mais, acho que é isso. Acho que o Gustavo Nunes foi expulso ali de uma forma bizarra também. Eu tenho que comentar uma coisa sobre isso. Quando o Ranieri quase arranca o joelho do Vidiaçante fora, e o árbitro era diferente pra jogada, ele nem falta dá. Vai ser bizarro, cara. Com o Gustavo Nunes, que tá, é uma cotovelada, eu entendo a expulsão, mas vamos concordar que é um cartão laranja. Cara, pode ser tão amarelo quanto vermelho. Eu ia falar, eu já Agora, vi várias o caso vezes. do Ranieri é de cadeia. E aí gente. que entra aquela velha máxima. Não pode existir o tal do critério do árbitro. Isso não pode existir. A arbitragem tem que ser regra. Fez isso, é ou amarelo ou é vermelho. Não dá pro... o árbitro interpretou, não sei o quê. Porque daí acontece isso.
Aí acontece num jogo, como o Pedro falou, num jogo aquilo é amarelo, no outro é vermelho. Cara, isso é injusto. Porque daí eu vou depender do árbitro pra saber o que eu posso fazer dentro do campo. Eu não critico a expulsão porque ele realmente foi imprudente. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, um cartão laranja, digamos assim, eu acho que era foi vermelho na hora. É. Agora, o Ranieri quase arrancar o joelho do Vila Sante, ele não deu falta, gente. O fato é que o VAR tinha que ter sido acionado no cartão do Gustavo Nunes. Eu também acho. Por quê? Porque ali era um lance o quê? Em jogo normal, o juiz daria amarelo, aí o VAR chama, ó, vermelho. Aí ele olha lá, não, realmente é vermelho. O lance do Ranieri não, gente, pelo amor de Deus. Cara, o cara nem reclama quando ele dá o vermelho. Eu ia falar que eu já vi vários lances parecidos com o Gustavo Nunes e, cara, ou foi cartão amarelo ou teve toda essa história. Primeiro dá um amarelo, depois ele levanta a perna, ele crava as travas da chuteira na As marcas das travas da chuteira da coxa do Vila Sante. Agora, quando tu vê ali em câmera, óbvio que em câmera lenta parece até que doeu mais, mas assim, ó, quando tu vê o lance, cara, eu achei que o Vila Sante ia sair dali, assim, que ele ia demorar talvez, não sei quanto tempo, mas ia demorar um tempo pra voltar. Se a perna estivesse cravada no chão, meu Deus, todos os ligamentos do joelho tinham ido pro espaço ali. A sorte dele é que como a perna tava no ar, quem gira é o quadril, e não o joelho. O jogo da volta, como eu falei, é na quarta-feira, 9h30 da noite. Uma vitória simples já garante a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O empate é decisão nos pênaltis. Não há gol qualificado, o famoso gol fora de casa, em que o gol marcado, enfim, pelo time visitante seria um critério de desempate. Isso não será considerado. Mas antes da gente falar mais da Copa do Brasil, vamos falar um pouco de Brasileirão. O Grêmio encara o Atlético Paranaense no domingo, agora dia 4, às 4 da tarde, na Liga Arena, a famosa Arena da Baixada. O Grêmio é o 16º do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. Nesta rodada, Vitória e Cuiabá se enfrentam e um deles muito provavelmente vai sair do Z4. É o 17º contra o 18º. Se o Grêmio perder, também muito provavelmente pode voltar para a zona de rebaixamento. O Braithwaite, como quiserem, ele já integra o time do Grêmio e deve jogar agora o Brasileirão. A Copa do Brasil ele não vai jogar porque agora, né, ele só joga nas quartas de final se o Grêmio avançar, porque ele não foi inscrito a tempo. Lá é por fases. Como, Lucassiana, como que tu iria para esse jogo? Eu iria titular, mesmo tendo o jogo da Copa do Brasil no meio da semana. Mas tu sabe que isso não vai acontecer, né? Não sei se não vai acontecer, cara, porque o Grêmio não tem que viajar, né? Eu acho que o Renato vai envolver um time misto. Não, eu também acho que vai ter um time meio misto, mas um misto meio titular. Tipo assim, a gente vai ver João Pedro em campo. Sim. A gente vai ver Vila Sante em campo. Sim. Mas aí a gente vai ver, tipo... Mas não sai no segundo tempo, essas coisas assim. A gente vai ver o Gustavo Martins em campo, por exemplo. Ele vai dar uma poupada. A gente vai ver Gustavo Nunes principalmente, porque tá expulso. Nunes, Nathan Fernandes, pode ter certeza, a gente vai ver contratações também. Arezo. A gente vai ver Arezo, com certeza. Não sei se Monsalvo e Aravena ainda, mas é disso que eu tô falando. A gente vai ter um misto titular ali. Marquezinho e João Pedro, acho que vão ser indispensáveis. Reinaldo também joga. Vila Sante. E talvez a gente pare por aí. Talvez um Cristal. Dodi com certeza volta pro time. Enfim, é mais ou menos isso. Agora, não dá pra esperar um bom resultado do Grêmio jogando contra o Atlético Paranaense fora de casa. A gente sabe que é um time que tem uma força a mais dentro do seu tapetinho. É um time que tá adaptado. Tem pacto. Mas tá adaptado ao terreno também. É um gramado diferente dos demais. Então, tudo bem, a gente pode não esperar. Mas acredito que o Grêmio vai fazer um bom jogo pelo que tá sendo construído. O Grêmio conseguiu se encontrar no campeonato, principalmente na defesa. A gente viu um jogo muito seguro contra o Vitória defensivamente. Um segundo tempo já muito seguro contra o São Paulo. Até antes do jogo contra o Vitória, a gente viu um segundo tempo muito seguro contra o São Paulo. O Grêmio foi muito melhor e não conseguiu buscar o empate. Contra o Vitória, um jogo perfeito defensivamente. Quando chegou o ataque, ofereceu muito perigo. Tanto 2-0, o Arezo foi muito bem no tempo que entrou. A gente vai pro jogo contra o Corinthians, que o Grêmio merece vencer fora de casa. Acaba que, por infelicidade e um golaço do genial Garro, não vence, mas jogou melhor que o Corinthians no final de semana. De novo, o Grêmio melhor contra o Vasco, mesmo com as condições do clima e do gramado. Foi melhor que o Vasco, venceu de novo. Agora no meio da semana se propôs a não atacar, mas dentro da proposta foi melhor que o Corinthians. Então cresceu num momento importante. Eu acho que o foco
dessa próxima semana será a Copa do Brasil, mas pelo fator do Grêmio não ter que viajar, porque joga os 2 jogos em Curitiba, tanto pelo Brasileiro pela Copa do Brasil, eu acho que a gente vai ter uma mescla de titulares e não um time totalmente reserva contra o Atlético Paranaense. É um jogo para, na minha visão pelo menos, para sair com um empate e comemorar, porque jogar no estádio do Atlético Paranaense contra eles é terrível para qualquer time do Brasil, né? Então, assim, um time como o Grêmio, que ainda está se reencontrando no campeonato, que ainda não tem uma boa sequência, que ainda não tem aquele esquema que a gente pode olhar e falar assim, esse é o Grêmio joga assim, o Grêmio joga certo, dessa forma. Um empate ali seria ótimo, claro, uma vitória também, mas muito difícil, porque quem vai ditar o jogo é o Atlético Paranaense, que está melhor no campeonato, que joga em casa, que tem um elenco hoje mais preparado que o Grêmio. Então é de se esperar que o Grêmio jogue na defensiva, contra-atacando, e pode ser que isso acabe dando certo com uma vitória talvez, mas eu aposto no empate. Acho que assim, o resultado para o Grêmio é isso. Claro, se eu tivesse que apostar no resultado para o jogo, apostaria na vitória do Atlético Paranaense, mas o resultado perfeito para o Grêmio nesse sentido e viável é um empate. Vale lembrar também que os dois voltam a campo na quarta-feira, né? Então, talvez a gente veja um misto dos 2 times, se não só do Grêmio, né? Sim, bom ponto também. É verdade, é se pensar. O Atlético venceu em casa, o Red Bull Bragantino por 2-0, mas volta a jogar quarta-feira também. Antônio, tu, nosso representante colorado aqui da mesa, tu vem, apesar de alguns momentos difíceis em jogos eliminatórios, vem de certa tranquilidade nos pontos corridos. Errado? Não? Tranquilidade é muito difícil. Tranquilidade é uma Muito palavra forte. muito forte. Lógico, cara. Tranquilidade, cara. Uma tranquilidade pra quê? Que tranquilidade Eu acho com 10 jogos sem vencer, cara. eu acho que o... Não, tá, mas eu Inter levo tá num contexto geral. Não, é que assim, o que acontece? O Inter vive um momento de nada. O Inter não faz nada, o Inter não tem nada. O Inter não tem nenhuma briga contra a zona de rebaixamento pra gente ter emoção. E olha que assim, da forma que tá indo, cara, o Grêmio tá 2 pontos do Inter. Não, o que Então, eu quero... assim, não, sim, mas tipo, a gente ficou tanto nessa de tá tranquilo, que agora não está mais tranquilo. Eu acho que isso pode ser a resposta do que eu quero saber. É se o torcedor, talvez com o empate, que nem tu falou, se conseguir ficar fora da zona de rebaixamento mesmo com o empate, o torcedor gremista pode ficar aliviado em relação ao Z4 ou ainda tem muito caminho? Do Grêmio, tu diz? É. Não, acho que o Com base na tua experiência. É que assim, claro, o torcedor mais passional vai ficar, poxa, poderia ter ganhado, talvez um empate coloque o Grêmio de novo na zona de rebaixamento, depender da tabela. Mas analisando que é um campeonato com muitas rodadas, e tu tem que pensar jogo a jogo, tem que pensar assim, olha, esse time aqui é um time que eu tenho que ganhar, esse aqui é um time que eu posso perder. O jogo contra o Atlético Paranaense é um jogo que no início do ano o Grêmio olha e fala assim, olha, esse jogo aqui é um jogo que talvez a gente perca, a gente pode perder, como o Inter faz isso, como times grandes do Brasil fazem. Enfim, é o jogo que o Grêmio talvez entenda ali, no seu interno do time, olha, uma derrota aqui tá tudo bem, sabe? Porque para fugir do rebaixamento, o Grêmio tem que vencer os principais rivais. Tem que fazer pontos importantes também contra grandes times? Tem. Mas tem que vencer o Cuiabá, tem que vencer o Atlético Goianiense, tem que vencer o Corinthians, o Fluminense, esses times. Se fizer isso, fugiu. Tá aí. E aí, Lucacena, vai sentir alívio, será? Cara, não é um alívio, até porque o Grêmio tá com a corda no pescoço ainda, não tem muito como sentir alívio até que esteja ali, sei lá, 13º, 12º, a mais de uma rodada, eu digo, né? Tipo, 4 mais pontos da zona da degola. Mas o empate contra o Atlético Paranaense fora é um bom resultado, não tem muito como fugir disso. Agora, eu vejo o Grêmio capaz de vencer se, por exemplo, o Atlético Paranaense também vai reserva, sabe? Porque o Atlético Paranaense joga fora de casa. Claro que é uma viagem curta, relativamente curta, né? Mas é para o interior de São Paulo, para enfrentar o Red Bull Bragantino. Mas é uma viagem 3 dias depois do confronto contra o Grêmio. Então, a gente não sabe o que está passando pela cabeça do treinador do Atlético Paranaense, mas é provável até uma equipe reserva, vendo que o Atlético Paranaense tem mais condições de título de Copa do Brasil do que de brasileiro. Enfim, então, talvez... Vendo esse contexto, o Grêmio até tenha como ganhar do Atlético Paranaense fora. Mas o ponto é, o empate seco, se a gente olha, como disse o Antônio, campeonato de pontos corridos é planejamento. Empatar com o Atlético Paranaense fora é um ponto ganho. Não tem muito como fugir disso. A informação que talvez o Diego Costa possa voltar a jogar na volta das oitavas, mesmo que entrando no segundo tempo, assim, começando do banco, o que te causa essa informação?
um alívio legal, porque, claro, a gente viu o Arezzo poucos minutos, ele mostrou um bom futebol, mas o Diego Costa fazia o Grêmio rodar no ataque. Fazia o Cristaldo jogar mais próximo do gol também, fazia o ataque se entender. Quando o Grêmio perdeu essa referência desse 9, foi quando o Grêmio realmente se perdeu na temporada, porque defensivamente não estava encaixado, mas ofensivamente, que era o que estava encaixado, que o Grêmio sempre sofria gols, mas conseguia entregar gols também, não desencaixou. Quando o Diego Costa saiu, perdeu essa referência na área, não tinha um cara brigador para segurar a bola lá na frente, tentar achar um passe em profundidade para os pontas, não tinha alguém para fazer 1-2-1 com o Cristaldo. O Grêmio caiu muito ofensivamente quando perdeu o Diego Costa, então a volta do Diego Costa para essas fases de mata-mata, de Libertadores e Copa do Brasil é muito, muito importante para o ofensivo do Grêmio e também para aquela casca, para ter um zagueiro para ter uma preocupação para os zagueiros adversários de alguém que realmente sabe o caminho do gol, que é experiente, que é cascudo, e em competição de mata-mata faz muita diferença. Claro, eu acho que o Diego Costa voltando seria um grande acréscimo, mas eu acho que o primeiro momento, assim, pelo menos falando para o torcedor, é de talvez manter a calma, né, bem como o Lucas falou, porque não vai voltar 100% ainda, né? Enfim, não esperem que o Diego Costa vai voltar como titular ou que vai voltar fazendo muitos gols, enfim. Mas eu acho que é a sensação de alívio pro torcedor, porque um time que ficou aí com o JP Galvão e que agora tem que improvisar jogador, porque o Arezzo também não tá 100% ali para atuar. Cara, tu ter a volta do teu principal nome de ataque na temporada é um bom momento pro Grêmio. Porque o Grêmio agora também tem o Vila Sante, continua jogando muito bem. O Soteldo desponta aí como o principal jogador do ataque, então ter o acréscimo do Diego Costa são 3 jogadores de alto nível. O Grêmio, em um momento da temporada, chegou a não ter nenhum jogador de alto nível. A gente não olhar para um jogador do Grêmio e falar assim, cara, esse cara aqui pode jogar num outro time grande do Brasil. Agora não. Agora já tem 3, tem outros que podem despontar. O João Pedro é muito regular também na lateral direita. Enfim, um time que começa a se encontrar e que pode se encontrar mais ainda com o Diego Costa. Concordo em tudo, mas meu coração tem que falar. Franco Cristaldo. Ah, é o Cristaldo, é verdade. Não, claro, com certeza. Jogava sozinho. É verdade, Ele jogava sozinho quando o Diego Costa estava lesionado e os outros dois na Copa América. Ele jogava sozinho. E outra coisa a se destacar. O que jogou o Matias Vidiaçante ontem? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tipo assim, atuação digna de um melhor volante do país. Ele tomou conta do meio campo. Bah, aquele golaço que ele fez foi contra o Corinthians? Foi, também. foi. Tá louco. A fase do Vila Sante é Sozinho, espetacular também. E ontem, por um detalhe, né? Talvez se ele até fosse na bola, o Arezzo estava melhor posicionado. Podia ter feito outro golaço, né? Ele rouba a bola na entrada da área, dribla 2, o Arezzo acaba chutando em cima do goleiro. Para finalizar esse assunto do Grêmio e a gente enfim passar para o Internacional. Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians, o que vocês esperam? Placares. Primeiro do Atlético Paranaense, né? Eu acho que vai ser 2-0 Atlético Paranaense e o jogo contra o Corinthians eu acho que vai ser 1-0 pro Grêmio. Os jogos do Grêmio têm sido de poucos gols, 0-0 contra o Atlético Paranaense, se não 1-0 pro Atlético Paranaense, mas o coração quer o 0-0. E contra o Corinthians, 1-0 o Grêmio também. Eu acho que vai ser 1-1 Atlético Paranaense e Grêmio e Corinthians vai ser 2-1 pro Grêmio e chegará nas quartas de final da Copa do Brasil. E o sorteio trará o CRB. É sorteio de novo? É sorteio. CRB pegou quem agora? O Atlético Mineiro empatou em 2-2. Uhum. Ah, mas aí agora na volta o Atlético Mineiro mostra quem manda. Eu aprendi essa lição do pior jeito possível. Ou também pode ser quem vier de Atlético Goianiense Vasco, que a gente não tá triste também. Bom, Antônio Carlos Machado Oliveira. Diga. Vamos ter que falar de Internacional. Infelizmente, pode né? Ser? Cara, o Inter empatou. A gente acabou não podendo ver o jogo ao vivo, né? Porque, enfim, a gente estava envolvido com o Inter. Eu dei meu jeito. Não, a gente dá um jeitinho, mas, enfim. Empatou em 1-1 com o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão, e agora está em 14º com 20 pontos. O Inter tem jogos nos próximos 2 domingos. Nesse agora, dia 4, às 5 da tarde, no Beira-Rio, contra o Palmeiras, que perdeu para o Flamengo por 2-1 pela Perdeu Copa. E foi amassado. Bah, que falha do Gustavo Gomes. 19 que finalizações entregou a 2. Um amasso. E no próximo domingo, dia 11, 7 da noite, contra o Atlético Paranaense, que a gente acabou de comentar. Esse contra o Atlético Paranaense é em casa ou fora, tu lembra? É fora de casa. É fora de casa, se eu não me engano. Senão eu peço desculpa no próximo programa. Não, se quiser conferir, mas eu acredito que é fora de casa. Esse espaçamento, assim, enquanto tu confere aí, esse espaçamento de jogos agora,
vai ter uma semana pro jogo contra o Palmeiras. Depois vai ter... Em casa. Em casa? Aí, ó. Quase fiz bobagem. 2 jogos em casa. Vai ter uma semana pro jogo contra o Palmeiras. E depois vai ter uma semana pro jogo contra o Furacão. Tu acha que é bom isso pro Roger poder trabalhar melhor o elenco? Tu acha que a gente já consegue ver um Inter com a cara dele, ou isso pode ser visto agora nesses próximos duelos? Eu acho que pode ser visto nos próximos duelos justamente por causa disso. Eu acho que essa semana vai ser boa pro Roger colocar o seu esquema de jogo no time e ver se ele funciona. E ver se os jogadores absorvem. A gente não podia falar muito do trabalho do Roger ainda porque ele não teve tempo. Ele já teve que pegar o time e jogar brasileiro, sul-americana, brasileiro, enfim, pouco tempo. Agora ele tem uma semana para treinar e depois ele vai ter mais uma semana novamente. Ele vai ter agora o que todo treinador quer, que é tempo. Então, a partir de agora, as cobranças quanto ao Roger começam. Do que a gente viu até agora? O jogo contra o Bahia, o melhor deles, não à toa que foi um empate, mas enfim, foi um jogo que o Inter demonstrou melhor no ataque. O Inter foi melhor na parte ofensiva, que era algo que eu já cobrava, né? Que era um time que criava muito pouco. Um time que não tinha chance de gol, que não demonstrava dentro de campo assim, uma estratégia no ataque. O Inter criava muito pouco. E contra o Bahia o Inter criou. O Inter teve chance, o Inter poderia ter vencido o jogo. O Ener Valencia perdeu 2 chances claríssimas. O Borré consegue fazer um gol, mas também perdeu oportunidades. Cara, assim, ó, o sentimento é que o time está evoluindo, mas em passos, assim, ó, bem devagar, sendo bem sincero. E eu acho que o brasileiro agora, o que resta pro Inter é, enfim, brigar por uma Libertadores, mas que aproveite essas semanas aí, aproveite que tem só o brasileiro para focar mesmo e para tratar todo o jogo como uma final. Que ganhe tudo agora, que entre em todos os jogos para ganhar. Ah, vai jogar contra o Palmeiras agora, que é um dos times aí de maior folha, um dos melhores times do país. Não importa. O Inter só joga uma competição. Pô, em eles casa. estão jogando 3. E eles Então, estão em má fase. Exato, e assim, ó, tem que ganhar. Querem a cabeça do Abel Ferreira. Pô, Isso é inacreditável. nossa, se o Abel Isso Ferreira é quisesse vir pro Inter, assim, ó, nossa, eu falava pro Barcelona, assim, ó, cara, se tu ter livro do jogador que for, pede dinheiro emprestado pra Deus e o mundo, traz esse cara, quer quanto? Quer 5 milhões, não importa, paga. Enfim, o Inter tem que ganhar todo mundo agora. E tem que ter essa filosofia. Por quê? Porque joga só uma competição, tem um elenco pra isso, e acho que poderia, enfim, se encontrando no campeonato, vencer sim. Eu concordo com tudo, principalmente com o tempo. O tempo é o maior aliado dos treinadores. Todo treinador deseja tempo, principalmente no meio da temporada, para... Claro que eu não digo deseja tempo no sentido de ser eliminado de competições para ter tempo para treinar, mas não. Diante do cenário que está apresentado para o Roger, é tudo que ele queria. Tem 2 semanas aí para aplicar a filosofia dele de jogo e tentar mudar o Internacional, que mesmo com o Roger a gente via muito de Kudê ainda. Então agora com esse tempo para treinar a gente vai poder ver o Inter do Roger. E isso sim, a gente não sabe o quão positivo ou negativo vai ser, mas mudanças terão que vir. E até por isso que ele foi contratado. Então, daqui pra frente, o Inter só tem uma competição, tem que focar nela, tem que, como disse o Antônio, tem que tentar vencer todos os jogos ao menos para buscar essa vaga na Libertadores. A gente sabe que o título ficou praticamente impossível, porque 3 equipes despontaram. Então, daqui pra frente é tentar vencer todos os jogos e, principalmente, se adaptar ao estilo do Roger para ver o que o novo treinador pode trazer de frutos pro Internacional. Evidentemente, depois da eliminação na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, o elenco vai ter mudanças. Porque o elenco para essas 3 competições e para um Brasileirão é diferente. A gente viu o Inter fazer uma das maiores janelas no início do ano e agora ele tem que ir atrás de algumas reposições. Algumas posições que eu destaco que o Inter precisa ir atrás. Os laterais, né? Porque, enfim, o Gumalho saiu. O Bustos ele pode ser negociado com clubes do futebol espanhol. O René é uma situação ali... O René já falou em coletiva até, né, que... ele jogou a toalha. E isso é o pior. Isso é péssimo, isso cara. É eu vi que mande ele embora agora, sendo bem sincero. E o jogador que faz isso é pior, é horrível. Sabe, pra que falar isso agora? Assim? O Bernabé, ele tem contrato até o fim do ano, mas ele é uma incógnita. Eu entendo que ele jogou bem ali, esses últimos jogos, mas, cara, não deixa de ser uma incógnita. Já aviso, o Inter não renova com ele, mas nunca.
Multa do Bernabé gira em torno de 50 milhões de reais pro Inter contratar ele com passe E fixado. ninguém paga 50 milhões de reais No lateral. A não ser que o Bernabé agora vire o Roberto Carlos, faça 10 gols no campeonato e 10 assistências. Os zagueiros. O Vitão, ele também deve ser vendido. O Robert Renan, que né, não é do Inter, é do Zenit, também deve ser vendido. Nisso, a nível de titularidade, ali fica o mercado. A gente tem ali outros jogadores. O Igor Gomes também, ele faz essa função. Isso. Mas, enfim. Os volantes, a gente viu o Arangues. Vai embora. Já foi embora, foi Só ontem. falta anunciar, mas já tá no Chile, já tá... Foi embora, a família dele. E, cara... Lesão dele foi embora do nada, né? Que curioso. Eu entendo essas reclamações e tal, e eu acho que são válidas, mas, cara, se a família dele pediu pra sair, os motivos foram tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Cara, eu entendo, mas não justifica o jeito que ele trata. Não invente uma lesão. Não invente uma lesão. É, perfeito. Seja sincero. Os meias. Não dá pra considerar o Maurício um meia? Sim. Ou é melhor considerar ele como um ponta? Não, meia, Né? Meia, ele saiu. O Alan Patrick, cara, ele tá vivendo um momento de Lesão também. Tá um mês inconstância. fora ainda. E vai ficar mais um mês fora. E inconstante dentro de campo. Talvez muito pelas lesões, mas inconstância. Mas assim, Alan Patrick em campo, independente da fase, tem que estar. É o diferente do Inter, tem que estar em campo. Só terminando a lista pra gente falar sobre os reforços. Nos pontas, a gente tem o Wesley e Wanderson, tem o Johan. Ou não tem, dá pra falar que nem... Posso falar Eu como acho que ele torcedor? não quer que tenha o Johan. Podre. Cara, meu Deus do céu. Mas é colorado, teu irmão colorado. Pô, então que venha torcer comigo dentro de casa, mano. Vai assistir o jogo lá em casa, não precisa estar dentro do campo. Pelo amor de Deus. Aí os atacantes ali, a gente tem o Borré, Valência, Luca e Luca Drummond. Que, cara... É complicado, né? Como é que tu vai falar Borré e Valência não? Eles não estão vivendo momentos, não estão fazendo muitos gols. E atuaram um pouco também juntos, né? Bom, agora partindo para os reforços. Os goleiros nem falei. Porque, enfim... Enfim, a Rocha aí deu. Não, mas, cara, não tem Rocha, tem o Fabrício. E, cara... O Antony foi bem também. O Antony não é dos piores. Pô, dá pra confiar. Os laterais, o Inter, ele foi atrás do Wellington, do São Paulo, segundo a GZH. Que tem contrato também até o fim do ano. Vocês podem falar alguma coisa O sobre esse Wellington, jogador? até no início do ano, se falava de um pré-contrato que ele teria feito com o Inter. O Inter tentou no início do ano o Iago, lateral esquerdo, que fechou com o Bahia, que jogava no Inter, enfim, e o Bahia ofereceu mais dinheiro e foi pra lá. E aí depois se falou, né, o lateral não vem agora, vem no meio do ano e deve ser o Wellington. O Inter deve estar com um pré-contrato com ele. Mas isso daí, enfim, não foi pra frente, ninguém mais falou, agora voltou o nome dele. É um bom lateral, ele é meio promissor, assim, não é um jogador muito velho, não, que pode ajudar muito a parte defensiva, ofensiva também. E do que eu lembro na época, assim, a torcida do São Paulo lamentando, que era um jogador com potencial, um bom jogador. Se vier, acho que soma bastante, principalmente porque o Inter tá sem lateral esquerdo. O Wellington com certeza será um grande acréscimo. O problema crucial disso é com quem concorre na negociação. Mês passado saiu que o Nottingham Forest tinha interesse no Wellington, e Southampton. Então, tipo, ele provavelmente tem mercado lá fora também. Aí vai muito da decisão do jogador, é claro. O contrato dele tá acabando, então, tipo, claro que ele deve avaliar todas as possibilidades. Mas o Wellington chegou a ter sondagens do exterior. Então, pode ser um peso pra ele. Se ele usar a cabeça, ele vai pro Inter. Pelo amor de Deus, né, cara? Comer mal na Inglaterra, ganhar em euro, ninguém merece. Bom, dando uma procurada na investida do Inter em zagueiros e volantes, eu acabei não achando nada assim mais concreto. De momento não sei de nada também. Lucas, se tu souber e puder falar, enfim. Nos meias, eu quero saber, Gabriel Carvalho é um bom substituto para o Patrick quando for necessário? Ou tem que ir atrás de alguém, até talvez por uma vaga do Maurício? Eu acho que tem que ir atrás de alguém que supra a vaga do Maurício e do Johan. O Johan não serve mais. Já adianta, assim, pra mim, o Johan não serve pro Inter. E o Maurício foi embora. Pro Alan Patrick, eu acho o Gabriel Carvalho um excelente nome. É um jogador que, cara, tem 16 anos. E agora o Inter só tem o brasileiro e o Inter não vai ser campeão brasileiro. Então o Inter pode se dar ao luxo de colocar um garoto de 16 anos pra jogar. Mas e se ele falhar? Não importa se ele falhar. O Inter não tá jogando nada mais. Até então, bom que falhe agora. O campeonato não vale nada agora. O campeonato não vale nada agora, a verdade é essa. Então, assim, bota ele pra jogar agora. É o melhor momento pra isso. E ele tem jogado bem. Tem, assim, não tem medo, vai pra cima, dribla, tenta passe diferente. É assim, é o jogador mais próximo do Alan Patrick nessa posição que a gente tem hoje.
E tem que jogar, tem que continuar sendo titular. Enquanto o Alan Patrick não voltar, é Gabriel Carvalho como camisa 10 do Inter. Neles. É Gabriel Carvalho neles. E assim, não tem que contratar um jogador para a função dele. Tem que contratar, claro, se vier um cara que saiba fazer também, show de bola. Mas tem que contratar alguém para essa função do Maurício e do Johan, que é aquele meio ali, talvez um pouco armador, mas talvez caindo pelos lados. Isso sim, o Inter tem que ir atrás. Concordo em gênero, número e grau. Gabriel Carvalho é diferente. Diferente, moleque é bom. Eu vi que tu, enquanto a gente falava, tu dava sorrisos. Não, Eu queria que ele fosse do outro lado, né? Esse guri é bom, esse guri é bom. Tipo assim, pelos poucos minutos em campo, dá pra ver que ele é diferenciado dos demais. Ele tem o DNA brasileiro. Bom, mano, titular quando não tiver o Patrick. A gente já tá chegando ao final do programa, mas tem uma questão que é interessante, que saiu na GZH, que o Internacional vai priorizar a contratação de um psicólogo. A vaga não tinha ninguém desde o segundo semestre de 2023. O motivo não se sabe dizer, porque a necessidade era óbvia. Boa sorte aí pra quem assumir essa bucha. Eu espero Porque, que assim, seja ó, qualificado. Cara, vai ter que lidar aí com muito problema. Não, beleza, mas cara, essa investida num trabalho psicológico, pensando já no mental dos atletas, não pode caracterizar uma nova mentalidade de trabalho pro clube? Eu acho que o Inter foi tarde atrás disso, né? Eu acho que já tinha que ter visto isso há muito tempo. E eu não falo de um psicólogo, eu falo de um grupo de psicólogos. Não adianta um só, porque o jogador ele pode chegar hoje, ele pode ter chegado há 5 anos. Ele carrega o fardo do Inter não ganhar nada há muito tempo. E aí, assim, o Edenilson foi embora como o símbolo da geração perdedora, que perdeu a Copa do Brasil, Brasileirão, Grenal, Gauchão. Aí veio o Alan Patrick. O Alan Patrick, até agora, o que ele perdeu? Uma Libertadores e uma Sul-Americana. E uma Copa do Brasil, mas assim, importante, uma Libertadores. E muitos gauchões. Não, mas aí não é tanto assim, né? Só o Alan Patrick perdeu... O Alan Patrick perdeu 2, né? 2-1 só. Enfim. E ganhou um... Não, Ele não há ganhou muito outra tempo, vez? há muito tempo. Sim, tô brincando. Sim, mas ganhou. Mas o que eu quero dizer é isso, tipo... Agora, por mais que ele só tenha demarcante a eliminação da Libertadores, ele também carrega o fardo de todos os outros. Então isso tinha que ter sido trabalhado com psicólogo. Eu acho que agora o Inter foi atrás porque entendeu que assim, ó, cara, não tem mais como fugir. Tentaram fugir disso a todo momento. Tentaram, agora não dá mais para fugir. E estão indo atrás. E agora eles estão também vendo que tem profissionais que não estão aceitando. Porque é, cara, um trabalho complicado, né? Enfim. Eu tenho um questionamento a fazer, assim, e é meio amplo. Futebol tem 3 pilares. Técnico e tático. Todo time tem uma equipe técnica e tática. Físico. Todo mundo tem uma equipe médica e física. E mental. Por que a maioria das equipes não tem uma equipe psicológica? São 3 pilares, gente. Pode ver Flamengo, Palmeiras, principalmente Palmeiras, eu sei, tem uma equipe psicológica trabalhando por trás, cara. Esse é o ponto. São 3 pilares e o futebol, a maioria dos clubes só se trabalha em 2. Tem que se trabalhar os 3. As equipes de Série A têm condição financeira para trabalhar os 3. É que é muito preconceito, né? É. A gente vê, por exemplo, muitas vezes, né, até algumas conquistas recentes não, já faz alguns anos, a gente vê esse apoio psicológico todo nas costas, por exemplo, de um líder que carregava o psicológico, que se doava para deixar que os outros jogadores seguissem de pé. Mas, cara, 2024 é surreal. Isso é até uma coisa, eu até anotei aqui, é uma coisa a se pensar no Inter de Santa Maria, talvez. Também. Porque, cara, são quase 15 anos. E aí dali eu não sei como é que é, tá? Não sei se não eles é, não eu têm também também não, um acompanhamento. Cara, mas assim, eu pelo que eu sei, não tem esse acompanhamento. Eu sei que já teve, mas no momento não tem. Cara, isso aí é uma coisa importante a se ter. É fundamental. E, cara, dentro do Inter, assim, isso daí pode mudar o cenário muito, muito, muito. Seria algo fundamental. A gente vê várias declarações infelizes do próprio Endrick, sempre que fala sobre psicologia, cara, assim, é uns absurdos. E, minha família, meu psicólogo, não sei o que. Cara, com todo respeito, se todo mundo pudesse ser psicólogo, não existia um curso, não existia a profissão. Eu vou reformar, vou fazer um prédio, falar... minha família, meu pedreiro, meu engenheiro, meu construtor. Não! Então por que tem que falar isso psicólogo? Sabe? Psicólogo é uma coisa séria e o Inter precisa muito disso hoje. Mais até que desses reforços aí que a gente falava. Não, tipo assim, eu não acho que não seja compreensível, porque realmente tem gente que
conseguem enxergar muito bem os erros dentro de si mesmo e dentro de um clube, enfim, e saber reagir quanto a isso. Mas claramente não é o caso da maioria dos clubes do Brasil, sabe? Esse que é o problema. Principalmente tipo assim, no Inter. Eu não acho que tipo, o Endrick não se dê muito bem com os problemas dele e tipo, consiga manter a cabeça no lugar com ele ou com a família, enfim. Mas, cara, clubes que estão há 10, quase 15, 5 anos sem vencer e já bate o psicológico. Já entra com pressão para jogar um jogo grande. Esse que é o ponto. Eu acho que, pessoalmente, talvez alguns, óbvio, são exceções, lidam bem com isso. Mas grupos não lidam bem com isso. E já tá mostrado. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Hat-Trick. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esta quase 1 hora de papo. Você pode assistir aos episódios do Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na net, ou no nosso YouTube, youtube.com/hattrickoficial. É isso, guris. Até semana que vem. Até mais. Abraço.